Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a ação de enzimas proteolíticas, ou seja, proteínas com atividade catalítica que têm a capacidade de degradar outras proteínas. Vocês vão ver que essa classe de enzimas é muito importante praticamente para todos os organismos. Nós vamos ver também uma reação de coloração que nos permite detectar proteínas ou peptídeos em solução através da detecção dos resíduos de tirosina presentes nessas moléculas. Então, como sempre, prepare as suas anotações e acompanhe o experimento que a gente vai realizar através do protocolo disponibilizado no livro ou pelo seu professor. E uma boa aula a todos! Muito bem, pessoal. Então vamos começar falando das características das enzimas proteolíticas ou proteases para os organismos vivos. Essa classe de enzimas é tão importante que alguns organismos têm até 5% da sua carga genética destinada para a síntese desse tipo de molécula. As enzimas proteolíticas têm uma série de funções dentro da célula ou dentro de um organismo, sendo utilizadas desde a degradação de proteínas que são ingeridas e utilizadas na nutrição, até a ativação ou desativação de outras enzimas, promovendo a regulação de uma série de vias metabólicas ou de outras cascatas de reação importantes para um determinado organismo. As proteases também são utilizadas para a reciclagem de enzimas ou proteínas velhas ou inutilizadas dentro da célula. De forma geral, nós podemos classificar as enzimas proteolíticas como endopeptidases ou exopeptidases. As endopeptidases são aquelas enzimas que irão clivar as ligações peptídicas no meio de uma outra proteína, enquanto as exopeptidases clivam as ligações peptídicas de outras proteínas a partir do terminal carboxílico ou do terminal amino dessas proteínas. Existe uma infinidade de proteínas proteolíticas distribuído em praticamente todas as classes de seres vivos, desde os micro-organismos unicelulares mais simples até peptidases sintetizadas em órgãos ou partes específicas de plantas e de animais mais complexos. Algumas enzimas proteolíticas são encontradas inclusive em alguns vírus. Um subtipo bastante específico das enzimas proteolíticas são as serinoproteases. Essas enzimas são chamadas desse jeito porque possuem unidades de serina na sua estrutura que são importantes para a manutenção da sua estrutura tridimensional e, consequentemente, da sua atividade catalítica. As mais conhecidas e certamente as mais estudadas dentro das serinoproteases são a tripsina e a quimiotripsina. Ambas são enzimas digestivas sintetizadas pelo pâncreas e liberadas no duodeno. A tripsina tem a capacidade de clivar ligações peptídicas quando seu sítio ativo encontra unidades de aminoácidos básicos, como a lisina e a arginina. A tripsina tem a capacidade também de clivar o quimiotripsinogênio, que é o precursor da quimiotripsina, ativando, portanto, essa outra protease. A quimiotripsina, diferente da tripsina, é uma peptidase capaz de clivar ligações peptídicas onde ela encontra aminoácidos de caráter aromático, como o triptofano, a fenilalanina e a tirosina. Uma outra enzima proteolítica bastante importante, que é sintetizada pelo nosso fígado e é encontrada no plasma sanguíneo, é a trombina. Essa protease participa da cascata de coagulação sanguínea e é muito importante para manter a homeostase do nosso sangue e impedir a formação excessiva de trombos. A trombina tem a capacidade de clivar especificamente a ligação peptídica entre uma unidade de arginina e uma unidade de glicina. Essa alta especificidade apresentada por essa enzima fez com que essa protease se transformasse numa importante ferramenta nos laboratórios de biotecnologia que trabalham com proteínas recombinantes. Existem também alguns exemplos de enzimas proteolíticas encontradas em plantas e que são inclusive utilizadas comercialmente. É o caso, por exemplo, da papaína, extraída do mamão, e também da bromelina, extraída do abacaxi. Essas proteases apresentam a capacidade de clivar as ligações peptídicas em vários aminoácidos diferentes, como por exemplo arginina, lisina, leucina e glicina. É importante notar que essa grande variedade de proteases existentes nos diferentes organismos e também encontradas em diferentes tecidos faz com que cada uma dessas enzimas trabalhe num pH ótimo diferente, dependendo do ambiente onde ela está localizada. As enzimas digestivas que são encontradas no nosso intestino, por exemplo, trabalham num pH ótimo próximo de 8, enquanto que a pepsina, que é encontrada no nosso estômago, tem uma faixa de pH que vai mais ou menos entre 1,5 e 3, ou seja, próxima do pH normalmente encontrado no estômago. Outras enzimas proteolíticas, principalmente aquelas encontradas em micro-organismos, como é o caso da termolisina, podem apresentar atividade numa faixa de pH mais ampla. No experimento que nós vamos fazer hoje, nós vamos testar a ação de uma mistura de enzimas proteolíticas hidrolisando a caseína, que vocês já viram é uma proteína presente no leite.
Para realizar o acompanhamento da ação das enzimas proteolíticas sobre a caseína, nós vamos realizar uma reação capaz de detectar especificamente os resíduos de tirosina numa proteína ou num peptídeo. Por ser uma reação que gera um composto colorido na presença de tirosina, nós poderemos, portanto, utilizar a espectrofotometria para medir a quantidade de tirosina formada ao longo do tempo de reação. Essa reação que nós vamos utilizar é chamada de reação de Folin-Silcato. Um dos componentes do reativo de Folin-Silcato é o molibdato de sódio. Esse composto, quando está na sua forma reduzida, tem uma cor amarela. Entretanto, na presença de hidroxilas fenólicas, como aquela encontrada na cadeia lateral dos resíduos de tirosina, e em meio alcalino, o molibdato de sódio pode ser oxidado até óxido de molibdênio, que vai ter uma cor azul bastante forte. Então é isso que nós vamos fazer agora, pessoal. Vamos ali para a bancada realizar a degradação da caseína utilizando enzimas proteolíticas e depois vamos medir a quantidade de tirosina formada através da reação de Folin-Silcato. Muito bem, pessoal. Então, para fazer esse experimento, nós vamos utilizar aqui 4 tubos de ensaio. Tubo Z, que vai ser o nosso tempo zero de reação. Tubo 1, 2 e 3, que vão ficar incubados por 10, 20 e 40 minutos. Então, qual que vai ser a composição de cada um desses tubos? Todos eles nós vamos colocar 1 ml de uma solução de caseína na concentração de 1,5 gramas em 100 ml, 1,5%. Então, vamos colocar 1 ml de caseína em cada um desses tubos. Prontinho. E em cada um dos tubos nós vamos colocar também 1 ml de uma solução de proteases, que nós chamamos aqui de Proteomix. É essa solução aqui. Uma solução comercial que contém proteases, que contém enzimas que vão degradar proteínas. Então nós vamos colocar 1 ml também em cada um desses tubos. E imediatamente, para o nosso tubo Z, nós vamos adicionar 2 ml de uma solução de ácido tricloroacético na concentração de 0,4 mol por litro. Isso vai interromper imediatamente a reação. Vocês já sabem que o TCA, o ácido tricloroacético, precipita proteínas. Portanto, nós estamos interrompendo a reação no nosso tubo Z, que é o nosso tempo zero. Os demais tubos, tubo 1, 2 e 3, nós vamos colocar para incubar a 40 graus. O tubo 2 vai ficar 10 minutos, ou melhor, o tubo 1 vai ficar 10 minutos, o tubo 2 vai ficar 20 minutos e o tubo 3 vai ficar 40 minutos. Então vamos contar nosso tempo. Muito bem, pessoal, passados os primeiros 10 minutos, podemos tirar o tubo 1 da incubação e já vamos adicionar 2 ml de ácido tricloroacético para interromper a reação, precipitando as proteínas. Pronto. Agora vamos aguardar o tempo dos próximos tubos. Então, chegando aos 20 minutos de reação, podemos tirar o nosso tubo 2 e já interromper a reação com 2 ml de TCA. Agora só falta aguardar o nosso tubo 3, que vai ficar ainda mais 20 minutos ali incubado.
para fechar o tempo total de 40 minutos. Então vamos aguardar o último tubo. Ok, pessoal, então fechou os nossos 40 minutos. Vamos tirar o tubo 3 e interromper a reação com 2 ml de TCA. Prontinho. Podemos parar o cronômetro. Então, como vocês conseguem observar, pessoal, quando a gente coloca o TCA, o material precipita, né? Ele fica insolúvel. Aquelas proteínas que não foram hidrolisadas, as proteínas que têm grande massa molecular, né? Alta massa molecular, são precipitadas pelo TCA. E aquelas proteínas que não foram hidrolisadas pelas peptidases, pela ação das enzimas que estava presente no nosso proteomix, ficam solúveis. São peptídeos menores e o TCA não precipita esses peptídeos pequenos. Então o que nós vamos fazer agora é filtrar esse material justamente para remover o material que não foi hidrolisado. Então vamos pegar aqui 4 tubos limpos, cada um com o seu funil e o seu filtro já preparado, e cada um deles nós vamos filtrar o respectivo material. Pronto. Então vai ser esse material que está sendo filtrado, né? Então aqui a gente tem o tubo Z filtrado, tubo 1 filtrado, 2 filtrado e 3 filtrado. Esse material que está sendo filtrado é que nós vamos utilizar para realizar a quantificação de tirosina presente para detectar a atividade dessas enzimas proteolíticas. E nós vamos usar para isso o reativo de Folin-Selkatô. Então vamos aguardar um pouquinho para eles filtrarem e daí a gente já vai fazer a reação de cor. Então depois de filtrar o material, pessoal, vocês podem perceber, o material filtrado está bem limpinho, né? Bem translúcido. Toda aquela proteína que ficou precipitada ficou retida no filtro. Então o que nós temos nos filtrados são apenas os peptídeos que foram hidrolisados pela ação das enzimas proteases. Para fazer a quantificação da tirosina, né, que a gente quer fazer por espectrofotometria, nós vamos usar 6 tubos de ensaio. Então vocês já sabem que para todo experimento de espectrofotometria nós temos que ter um tubo branco, que vai ser o nosso tubo B. Eu peguei 1 ml de água para o tubo branco. Para o tubo Z, tubo 1, tubo 2 e tubo 3, eu peguei 1 ml de cada um dos filtrados, né, respectivamente de cada um dos tubos. E nós vamos utilizar também um tubo padrão, onde eu coloquei 1 ml de uma solução padrão de tirosina na concentração de 0,2 micromolar. Então, a gente já tem 1 ml em todos esses tubos, tanto no nosso tubo branco, no nosso padrão e nas nossas amostras. E o que a gente vai fazer agora é colocar 5 ml de carbonato de sódio em cada um desses tubos, para manter o pH básico, para que a gente possa realizar a reação de Folin-Selkatô. Então 5 ml de carbonato de sódio em cada um dos tubos. Prontinho. E para finalizar, nós vamos colocar em todos os tubos 1 ml do reativo de Folin-Selkatô. Ok? Como sempre, nós temos que homogeneizar bem todos os tubos. Vocês já podem ver
que os tubos que têm proteína hidrolisada, né, que tem a tirosina já solúvel, já estão ficando com essa cor característica do reativo de foliensilcatô, do óxido de molibdênio, resultado da oxidação do molibdato de sódio pelos grupos hidroxila da tirosina. Então, esse material agora vai ficar aqui mais ou menos uns 15 minutos, até que a cor da reação se estabilize, e daí a gente vai fazer a leitura no espectrofotômetro. Muito bem, pessoal. Então, nós já estamos aqui com os nossos tubos. Já passou mais ou menos uns 15 minutos, as cores já estão estabilizadas. E, a essa altura do curso, como você já sabe, a primeira coisa que a gente tem que fazer trabalhando com o espectrofotômetro é verificar se o comprimento de onda do equipamento está de acordo com o que pede o protocolo. Então, para a reação de foliensilcatô, o protocolo pede um comprimento de onda de 660 nanômetros. Então, vamos acertar aqui primeiro o comprimento de onda. Prontinho. E como vocês também já sabem, primeira coisa, ou a segunda coisa que nós temos que fazer é zerar o equipamento com o tubo branco. Então, vamos dizer para o equipamento que a absorbância do tubo branco é igual a 0. Ok, daqui para frente nós só temos que anotar a leitura de absorbância de cada um dos demais tubos. Então, não esqueçam de ir anotando os resultados. Tubo Z vai ter absorbância igual a 0,010. Tubo 1, a absorvância vai ser igual a 0,218. Nosso tubo 2, absorbância 0,333. Tubo 3, absorbância 0,357. E por último, o nosso tubo de referência, que é o nosso tubo que tem padrão de tirosina. Vai ter absorbância igual a 0,528. Então, feitas as leituras das absorbâncias, agora nós podemos utilizar o nosso tubo de referência, a absorbância que nós temos no nosso tubo de referência, para calcular a quantidade de tirosina em cada um dos tubos que a gente permitiu que a hidrólise acontecesse, que as enzimas atuassem sobre as proteínas. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Muito bem, pessoal. Então, com as nossas absorbâncias determinadas e utilizando o nosso tubo padrão, que tem quantidade conhecida de tirosina, nós podemos calcular a quantidade de tirosina presente em cada um dos tubos nos diferentes tempos de reação. Vocês já sabem fazer isso, basta fazer uma regra de 3 simples e vocês vão ter esses valores de tirosina em cada um dos tubos. Observe que, uma vez que o nosso tubo padrão tinha 0,2 micromol por ml de tirosina, o resultado dos outros tubos também está sendo dado em micromol por ml. Para a gente transformar esses valores que estão em micromol por ml em valores expressos em milimolar, ou seja, em milimol por litro, basta a gente multiplicar esses valores por 1000, uma vez que 1 micromol por ml é igual a 1 milimol por litro.
Sabendo a quantidade de tirosina em milimolar e sabendo o tempo de reação que cada um dos tubos ficou incubado, nós podemos plotar um gráfico de quantidade de tirosinas em milimolar por tempo de reação. Obviamente, conforme o tempo de reação vai passando, mais caseína vai sendo quebrada pela ação das enzimas proteases e, portanto, maior é a quantidade de tirosina encontrada no material filtrado. Uma vez que os peptídeos de menor massa molar, que já foram clivados pela ação das enzimas proteolíticas, não vão ficar retidos no filtro depois da precipitação com o ácido tricloracético. Em determinado tempo da reação, todas as moléculas de caseína vão ter sido hidrolisadas por ação das peptidases. E, portanto, não importa mais se você deixa a reação acontecendo por mais tempo, a quantidade de tirosina encontrada nos filtrados não vai subir mais, uma vez que todas as proteínas já foram degradadas. Você vai observar, portanto, que o gráfico forma um platô a partir de aproximadamente 30 a 35 minutos da reação. Então essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado da aula. Até a próxima!